Boa noite, meus irmãos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, que a paz do nosso Mestre Jesus envolva os nossos corações, envolva as nossas mentes, que os bons espíritos possam nos auxiliar neste momento e que nós possamos estar, de certa forma, em sintonia com o bem. É muito prazeroso estar aqui mais uma vez, para que juntos possamos falar sobre o Espiritismo. Hoje falaremos um pouco sobre o animismo. Todos nós temos conhecimento, claro, das obras de Allan Kardec. E nós vamos necessitar sempre de uma delas, que é o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns retrata, nós sabemos, tudo que está ligado ao médium, onde toda a humanidade é médium, cada qual na sua faixa de entendimento, mediante a sua necessidade no seu processo evolutivo. A mediunidade é um portal que nos liga a outra dimensão, a dimensão espiritual, onde acontece o intercâmbio entre o encarnado e o desencarnado. Então, mediunidade é esse portal de luz que todos nós temos em níveis diferentes, mas nós temos. E, graças a Deus, esta obra fantástica que Kardec deixa para a humanidade chama a atenção, orienta-nos quanto aos conceitos necessários para que sejamos bons médiuns, para que nos eduquemos nesse sentido. A educação mediúnica é fator prioritário para que cada um de nós possamos entender, compreender como que devemos nos comportar mediunicamente. Então, nós temos esta bússola, esse direcionador que vai sempre estar nos acolhendo nas horas, nos momentos difíceis, no processo nosso de entendimento e de conhecimentos justamente nesta área. E tratando-se do Espiritismo, tratando-se das questões mediúnicas, tratando-se dos médiuns, não somente essa obra, mas tem muitas outras, onde no nosso processo de desenvoltura nas reuniões mediúnicas, o jeito, a forma como que nós vivenciamos, uma das grandezas é educar-se em todos os sentidos voltado para esse aspecto. Se nós assim o fizermos, certamente que nós vamos estar tranquilos, vamos estar agindo de forma coerente e racional. Então,
No início do processo mediúnico dos médiuns, normalmente, o animismo ele apresenta-se, diríamos que quase que 90%, em alguns casos ou em vários casos. Quando nós estamos no transe mediúnico, é natural dizer que o espírito comunica-se através do médium. Essa comunicação, essa ligação acontece perispírito a perispírito. O espírito que vai se comunicar, ele não entra em nós como muitos pensam ou pensavam. Mediante a necessidade, mediante a afinidade, a comunicação acontece. Nós somos agentes transmissores e receptores. Então, os espíritos precisam de nós, nós também precisamos dos espíritos, porque nós somos espíritos encarnados. E os desencarnados, eles precisam se comunicar. Então há essa necessidade dessa troca. É altamente natural tudo isso. Quando nós recebemos a comunicação, quem vai se comunicar mediante a responsabilidade do médium é um outro pensamento, é uma outra ideia que vai apresentar-se, colocar a sua necessidade, expressar-se da sua forma e do seu jeito, e aí vai acontecer realmente a comunicação. Porém, no caso do animismo, todos nós que temos nossos históricos em arquivo, os nossos conhecimentos, as nossas apreciações em relação à vida e diversos fatos e fatores, nós, no momento em que estivermos no transe, vai ficar notório isso no caso do animismo, que quem está se comunicando é o próprio médium. Isto é ruim? Não. É natural? Sim. Desde quando o fenômeno aconteça de uma maneira, de uma forma natural. Mediante a necessidade, o médium, ele, espírito, ele próprio, ele vai dar o seu parecer. O que estiver sendo demonstrado, apresentado, é ele próprio que está fazendo. É ele próprio que está se demonstrando. Ele é quem está dando a comunicação. Mas ele muda o tom da voz. Ele demonstra uma outra expressão. É natural. É o magnetismo, ele está usando do magnetismo dele. De certa forma, positiva, construtiva. Agora, quando acontece do médium estar se aproveitando
do conhecimento nesse aspecto, onde ele pode mediunizar-se e está mistificando a comunicação. Aí agora não é mais animismo. Aí agora ele está, de certa forma, sendo irresponsável. Ele está brincando com algo muito sério. A mistificação está ligada à mentira. A mentira não é positiva, não é progressiva. Ele até dá todo um demonstrativo, uma encenação, uma transparência que não é verdadeira. O médio leviano, o médio irresponsável, ele aproveita-se do fato, ele sente, passa a sentir e a perceber esta capacidade e ele coloca como se fosse uma comunicação, onde na realidade não é. É ele próprio, mas dessa forma ele está mistificando, ele está mentindo, ele não está sendo verdadeiro, não está sendo coerente. Então, nós sabemos que é necessário, em cada 100 comunicações, tomarmos como verdade apenas uma delas e olhe lá esta uma. Tomarmos muito cuidado, que existem médios, pessoas que, infelizmente, entrega-se a essa forma de trabalho com esses aspectos totalmente irresponsável. Às vezes, dá até nomes para forjar, de certa forma mais clara, o momento que deveria ser muito melhor aproveitável, onde ali está um grupo. Observemos que em uma reunião mediúnica existe uma equipe por trás de tudo isso. Ninguém está ali trabalhando sozinho, impossível. Como sou eu o médium, eu sou o receptor e transmissor. Estou me colocando dessa forma, desse jeito. A equipe espiritual faz o quê? Nada. Deixa para que a equipe encarnada estude, tome as precauções, observe bem cada médium, observe bem cada comunicação e vá fazendo uma análise. Se isso não for feito, perde-se a oportunidade de um trabalho a ser realizado de uma forma justa, de uma forma concreta, de uma forma equilibrada, onde haja realmente a sinceridade. Isso acontece. Onde também acontece o médium passar várias comunicações, de certa forma anímica, mas muito positiva, muito verdadeira. É dele, é do campo dele. É natural. Então, nós vamos tomando os cuidados. É por isso que a equipe de trabalho numa sala mediúnica, ela tem que ter uma certa ligação, tem que ter uma certa
vivência juntos em outros momentos. Por exemplo, um estudo do Livro dos Médiuns, um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, um estudo do Livro dos Espíritos, onde essas vivências vai nos dando a oportunidade de um melhor conhecer o outro, em aspectos, em ideias, né? Em sentimentos, para nessa hora, nesse momento, a condução seja eficaz. A condução e a análise e a observação seja precisa. Existem dirigentes e coordenadores de trabalho mediúnico que eles questionam o animismo e até criticam o animismo. O animismo não é algo ruim, o animismo é normal, o animismo é natural, ele acontece sim. Todos nós, como já foi dito, né, somos portadores de diversos conhecimentos em diversos campos da vida. Tudo isso está aonde? Esses conhecimentos estão aonde? Lá nos nossos arquivos, lá no subconsciente adormecido. Então surgiu a necessidade, a informação vem para que haja um melhor entendimento, uma melhor coerência, um melhor aproveitamento neste momento que ali estamos, neste laboratório, trabalhando fatores que são necessários para o progresso, para o bem-estar de todos, para o bem-estar da humanidade. E ninguém sabe quem foi quem no passado, ninguém sabe as posições de cada um lá atrás. E existem fatores que são já bem conhecidos mediante a presença do médium. Ele já tem o conhecimento, ele vai expressar este conhecimento. Com o tempo, já vai se colocando de uma forma natural, vai mudando os aspectos, vai deixando de ser animismo, porque aí já entra realmente, né, esse outro agente, que é o espírito comunicante. O campo já está sendo bem mais trabalhado. Qual campo? O campo mediúnico do médium, onde o animismo vai se apresentar, mas bem menos, muito, muito menos, mediante aos exercícios, mediante a responsabilidade no compromisso, mediante aos estudos, mediante aos conhecimentos. Portanto, se em algum trabalho mediúnico perceba-se ou percebe-se que aquele médium ou este médium está sempre animicamente trabalhando ou se colocando, não tem problema. Agora, se percebe-se que ele está mistificando, aí tem problema, porque aí é um fator negativo. Aí está trabalhando de uma forma totalmente irracional. Aí quem está à frente é o ego, né? E ele é terrível, ele é perverso, ele nos maltrata muito. E existem trabalhos, existem casos, existem fatos onde nós sabemos que as pessoas se apresentam. Eu, uma certa feita, em uma reunião mediúnica, através do coordenador da mediúnica, que eu creio que não precisava ser através dele, aquela situação, aquele momento, aquela comunicação, apresentou-se um espírito dizendo que era um familiar meu e me fez elogios que pelos meus comportamentos eu achei que não era verdadeiro. Pelos meus méritos, né, pelo meu histórico, e o espírito comunicante pediu para que eu levantasse, tocasse nele, que nós tínhamos uma ligação familiar,
Eu achei muito estranho e não aceitei, também não falei nada, fui ético e fiquei percebendo, eu pressenti que o médium estava mistificando, de certa forma querendo ou tentando me endeusar em alguns aspectos, me colocando como uma pessoa boa, uma pessoa equilibrada. Então eu achei aquilo um absurdo. Aquilo rebateu muito forte em mim e eu me trabalhei para que continuássemos o trabalho dentro de uma linha de equilíbrio. Assim como também, em certa feita, nós fazíamos palestras falando sobre o Espiritismo em uma casa de candomblé, onde eu passei a ter uma amizade com o Pai de Santo e equipe para entendimento e conhecimento, e eu fui para assistir uma das festas. Falei com eles que eu ia para lá totalmente desarmado, mentalmente falando, não ia para lá para criticar nada, eu ia lá para um aprendizado e fui. Ao chegar lá, eu assisti, gostei. Não houve, através de mim, nenhuma comunicação, nem manifestação, mas houve sentimento. O meu campo mediúnico sentiu e pressentiu, porque eu sou médium sensitivo, boas energias. E pronto, fechamos, assisti, passou, fui para casa. Depois fiz uma palestra. O tema foi Fora da Caridade Não Há Salvação. O primeiro tema a ser colocado. Foi fantástico o trabalho. E eu comentei com alguns colegas nossos espíritas. Alguns me criticaram por motivos pessoais, creio eu. E eu não falei nada, eu apenas coloquei. E um deles quis ir comigo no próximo trabalho, para o candomblé. E eu deixei bem claro o seguinte: olha, nós somos espíritas. Então tomemos os cuidados no ambiente, né? Que existe um campo magnético que vai mexer, claro, também com o nosso campo magnético. E precisa haver o que? O equilíbrio. Nós estudamos para isso. E quando chegamos lá, eu e a colega, que adentramos a casa, antes de chegar no terreiro, onde aconteciam as manifestações, a festa em si, como eles diziam, a colega começou a sentir tremores no corpo, e a se arrepiar e a passar mal. Eu perguntei ela o que estava acontecendo. Ela me disse o seguinte, que o irmão Ogum estava no campo. Eu disse, ela segura, equilibra-se, nós viemos aqui para assistir. Aqui já tem médio suficiente. Nós não podemos estar dando comunicação de onde a gente chega, isso não existe. Ela ficou até meio de cara feia, ela ou era Ogum, não sei quem era, e eu passei a perceber que não tinha Ogum nenhum. Ela sentiu, mas ela mistificou. Por quê? Eu não sei. Mas eu chamei a atenção educadamente, porque trabalhávamos junto em uma mediúnica, e depois ela disse, porque eu sou médium. Sim, eu também sou. Mas eu não vou chegar em qualquer lugar e dar uma comunicação. Eu vou sentir a presença, vou. Eu vou mistificar? Não, não precisa. Não precisa. Eu apenas senti a presença. Porque nós somos campos, né? Nós somos portais. Então a gente percebe que precisa haver o quê? Responsabilidade. Sempre. Havendo responsabilidade, vai haver o quê? Equilíbrio. Vamos sentir? Vamos. Vamos até agradecer? Claro. Vamos nos manter firmes? Sim, claro. Se houver uma necessidade realmente em caráter emergencial, por algum fator, por algum motivo, pode até acontecer uma comunicação.
Pelo contrário, não precisa. Imaginemos se nós, aonde chegarmos, vamos estar deixando acontecer a comunicação. Graças a Deus, nós temos esses veículos direcionadores que nos dão o suporte necessário para que haja sempre um equilíbrio. Sempre um equilíbrio. Em cima das linhas de fator mediúnico, de fatores mediúnicos, são várias formas de se comunicar ou de comunicar-se. E nós somos este portal. Graças a Deus. É para o nosso progresso. Então, que nós busquemos sempre estar firmes nesse propósito de realmente ajudar, não de mascarar, não de inventar, não de iludir-se, não de estar mostrando uma coisa onde na realidade é outra. E como nós percebemos, existe a possibilidade de vir a comunicação? Sim. Também a possibilidade de eu mesmo dar a comunicação, através eu mesmo falar? Sim. E também existe a possibilidade de eu estar mascarando, mistificando. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva sempre, nos fortaleça, que a luz divina esteja sempre nos nossos corações, em cada um de nós, nos mostrando o verdadeiro caminho a seguir. Muita paz para todos nós, muita harmonia, muita sabedoria. Um grande abraço para todos, muita paz. E muito obrigado pela oportunidade.